Olá, boa noite. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem? Prazer te conhecer aí Ainda que virtual, né? virtualmente, pessoalmente, né? É, pois é. Estamos aguardando, marcou 7 horas, já entramos logo, daqui a pouco a turma vai entrando. Pois é. Mas, João, é um prazer falar contigo, saber que você é um grande aliado nosso, do agronegócio ovino e caprino, mais especificamente ovino, e que está com a nossa associação também, nesse início de ano e o ano passado. Enfim, só faz agradecer mais nosso ovino caprinocultura no Brasil. Muito obrigado. Só por uma questão de metodologia, né? Nos primeiros 10, 15 minutos, João, você vai ficar à vontade para você falar sobre seu empreendimento, como surgiu, por que você entrou nessa, onde é que você está, para onde você vai. Então você fica à vontade nesses 10, 15 minutos para falar todo sobre o negócio. Depois desses 10, 15 minutos, a gente enumerou aqui algumas questões para ir lhe perguntando. E também, se algum participante da live fizer alguma pergunta por escrito, a gente vai anotando aqui e a gente vai passando para você também, na medida do possível, certo? Sim. Lembrando que a última live nós estávamos lá no Piauí e a de hoje nós estamos aí no Rio Grande do Sul, né? Fique à vontade para falar o que quiser, entendeu? Aqui é jogo aberto, é transparente. A gente, inclusive, espera que a gente pretende fazer no mínimo umas 40 lives com empreendedores do agronegócio, mais especificamente da carne caprina e ovina. É bem verdade que a gente vai também fazer alguma coisa relacionada à pele, relacionada a leite, porque a nossa associação pretende atender a todas as empresas desse agronegócio no Brasil, não tão somente a carne e derivados. Mas nesse primeiro momento, nós estamos fortalecendo a questão da carne e derivados, né? Então você vai ter 10 a 15 minutos para falar, vou até cronometrar aqui, mas sem pressa nenhuma, fica à vontade, já que a gente ainda não está nem nas 7 horas, faltando 4 minutos para começar às 19 horas, que foi que a gente divulgou para o pessoal que iríamos começar às 19 horas a live. Então fica à vontade para falar de você, da sua empresa, do seu negócio, da sua ideia, onde você pretende chegar, onde é que você está. E o que faltar, a gente vai, é um bate-papo. Não tem nada bem no script de início, meio e fim. O início, meio e fim a gente vai fazendo de acordo com as andanças aqui da live e do bate-papo, tá bom? Então, a nossa empresa aqui, nós iniciamos em torno de 2004, eu e o meu irmão Humberto. A nossa história é bem interessante, que nós éramos vendedores de perfumaria, algo que não tem nada a ver com ovinicultura, né? Mas nós sempre fomos muito ligados ao campo, né? E em uma dessas andanças aí, a gente gosta muito de rodeio. Nós conhecemos um rapaz que prestava serviço para um frigorífico de ovinos. Um frigorífico de ovinos numa cidade vizinha aqui. Eu tinha saído dessa empresa de perfumaria e fui apresentado para o dono desse frigorífico. Iniciei vendendo para ele lá. Vendi de 2004 a 2006 ali. Depois nós passamos a matar com ele lá. Primeiro a gente comprava as carcaças deles e vendia, né? Depois nós passamos a ele terceirizar o abate para nós. Depois a coisa foi acontecendo, a gente começou a matar bastante. Esse frigorífico era um frigorífico municipal, né, numa cidade vizinha aqui a Porto Alegre. E nós tivemos a oportunidade de comprar um frigorífico na cidade de Sapiranga, em 2010. E ali começou a nossa trajetória mais como empreendedores, assim, né? Que foi uma experiência, que é uma experiência, e todo o nosso processo na agricultura, uma experiência muito legal, de muito aprendizado, um desafio muito grande. A agricultura é um desafio muito grande aqui no nosso país, né?
no nosso estado também. A gente tem muita coisa a evoluir aí, né? Então, em 2010, nós compramos o frigorífico em Sapiranga e iniciamos a nossa trajetória aí, sim, como empreendedores mais posicionados no mercado, né? Nosso frigorífico tem inspeção estadual, né? Nós somos CISB, aderimos ao CISB o ano passado, início do ano passado, coisa que também elevou a nossa empresa aí a uma outra posição. Nós contamos hoje nosso frigorífico em torno de 25 colaboradores. Nosso abate ele gira em torno aí de 2.500 animais por mês, né? Com alguma variação em determinados períodos, época de dezembro um pouco mais, e épocas festivas um pouco mais, e algumas épocas de entre safra, um mercado um pouco mais retraído, né? O que é um desafio, a entre safra sempre é um desafio para nós aqui. Eu acho que para todos nós, né, que trabalhamos com vinicultura aqui no Rio Grande do Sul, e também eu acho que a partir do norte, aí, que eu não conheço muito, creio que também tem os desafios de épocas aí mais desafiadoras, né? Basicamente, o nosso trabalho ele é em supermercados, a gente não atua muito no food, né? Basicamente, a nossa trajetória, porque lá atrás a gente veio no nosso início atendendo mercados, supermercados, açougues, né? A nossa base, origem é o mercado, o varejo do supermercadista. Em um outro momento, há 3 anos atrás, nós iniciamos um projeto de corte, aí sim, mais voltado também para caminhar um pouco mais para essa linha de restaurantes, né? Então, nós estamos aí há 14 anos trabalhando na vinicultura, aprendendo todos os dias, né? Porque ser um empreendedor no nosso país sempre é desafiador, na vinicultura também tem as suas particularidades, também é muito desafiador, mas também muito gratificante. A gente teve e tem a oportunidade de conhecer muita gente especial que marcaram na nossa trajetória aqui positivamente, colaboraram na construção da nossa empresa. Vamos lá, então. Você falou, João, sobre o mercado. Então, me parece que você disse que começou com venda... Você começou vendendo carcaças a supermercados ou vendendo já corte? Porque você disse que corte tem 3 anos, praticamente. Então, antes você trabalhava vendendo carcaça a supermercados ou coisa parecida? Basicamente, a nossa origem, a nossa raiz é na carcaça, e ainda né? Hoje a gente atende 70% da nossa produção na carcaça inteira. E 30% somente no corte, né? Eu tenho observado, João, que isso hoje está sendo uma tendência. Quer dizer, não deveria ser uma tendência, mas é uma mistura de sobrevivência com tendência. É isso que me parece. Inclusive, nós falávamos um dia desse com uma live com o frigorífico de Petrolina, a semana passada com o frigorífico do Piauí, e todo mundo entrando nos cortes recentemente, ou seja, todo mundo parece que iniciou, num primeiro momento, pela carcaça, por uma questão de sobrevivência. Eu não sei se foi o seu caso, ou se sobrevivência ou inexperiência, os dois juntos, eu não sei. É que é uma transição, né? O corte, tu tem que ter uma estrutura muito mais profissional e mais técnica, né? A carcaça, ela é mais básico, né? Tu inicia ali, né? E aí a gente pode enumerar que tem a questão de estoque, tem o mercado, tem uma série de situações aí que para ti entrar no corte, tu deve avaliar, né? A própria, em determinado período, vai vender mais um produto, vai sobrar outros produtos, o que gera custo, né? De ter esse produto parado, tanto a armazenagem, mas também o custo financeiro desse produto parado, né? Então, o corte, essa migração, embora seja o futuro, né? O corte, essa migração, ela tem que ser feita com um pouco de cautela, e
não é muito fácil. Engraçado, sempre se pensava, a coisa de 10, 20 anos atrás, por que 10, 20 anos atrás? Depois eu vou explicar, mas que o corte era a grande saída. Mas parece que muitos frigoríficos não estavam preparados de 20 anos atrás. Eu digo isso de 2001 para cá, quando eu fui consultor de um grande projeto chamado Aprisco no Brasil. Foi um projeto que nós criamos lá no Sebrae Nacional e acho que foi para o Brasil todo, até para o Rio Grande do Sul. E a ideia era essa, multiplicar a ideia de comercialização de cortes, seja em restaurantes, bares, frigoríficos, enfim, todas a gama de distribuidores diretos e indiretos, né? E me parece que o pessoal não estava preparado, né, para enfrentar esse mercado de cortes. O mercado de corte ele vem evoluindo, né? Não somente no ovino, né? Talvez aqui no Rio Grande do Sul, há 10, 15 anos atrás, não tinha assim, nenhuma aceitação nem do próprio bovino, né? Então, há uma evolução, o mercado de frigorífico e o mercado consumidor, ele também vem se alterando dia a dia, né? As tendências de consumo são diferentes, né? É outra geração, né, que muda. Hoje o pessoal quer a praticidade, quer a facilidade, né? O que vai fazer, naturalmente, com que mude, a indústria tem que perceber esses movimentos e ir se adaptando para poder atender esse cliente, né? Falando em carcaça. Que é justamente isso, praticidade no dia a dia. Falando em carcaça, ou carcaça para cortes, ou carcaça para carcaça, no sentido da matéria-prima viva, o animal. Tem alguma restrição? Tem alguma... vocês aí na indústria de vocês, no negócio de vocês têm alguma limitação, alguma restrição para a compra de animais vivos em função de produção de carcaça e de cortes? Então, basicamente a gente trabalha aqui com cordeiro e borrego. A gente tem um padrão do corte para que um padrão do animal que é selecionado para o corte, em função do padrão do corte em si depois, né? Para que não tenha um pernil muito grande, uma paleta muito grande, uma costela muito grande. Então, basicamente, o animal que a gente escolhe para corte, ele vai variar entre 16 e 20 quilos. Né? Que ele é um borrego aí de 38 a 42 quilos. Peso vivo. Peso vivo, exatamente. Bom, e normalmente, esse preço hoje de mercado está sofrendo alguma... Você trabalha com carcaça, né? Tudo bem. Talvez ele sofra menos interferência de alguns outros concorrentes. E aí a gente já vai avançando, que a gente sabe que não é não é um grande desafio de vocês, como é aqui para cima, digamos, a partir de São Paulo para cima, que é a questão que a gente chama aqui do abate clandestino. Vocês têm alguns concorrentes no sentido anormal, ou seja, concorrentes que fogem essa questão do abate clandestino que a gente chama aqui em cima, ou da importação. Me fale um pouco dos seus concorrentes, não daqueles que são concorrentes do dia a dia, com inspeção sanitária, enfim. Então, o abate clandestino, ou o abate informal, ele ainda volteia os grandes centros, né? Isso é inevitável, principalmente em locais onde tem proximidade de áreas rurais. Hoje a nossa empresa ela atende clientes que não aceitam esse produto, né? São redes de supermercado, clientes bem conceituados. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma Secretaria de Agricultura muito atenta a isso também, né? O controle sanitário aqui no Rio Grande do Sul é muito grande, o que também traz segurança para nós da indústria e não nos atrapalha. Eu diria que o abate clandestino hoje, ele não tem influência na nossa empresa, na Carneiro Sul. Né? Eu escutei algumas lives do pessoal se queixando disso, né? Mas isso é uma transição, certamente no futuro, a partir do momento que a indústria se profissionaliza e consegue estar mais perto da rede de supermercado, do varejo, da compra,
possibilita e faz com que esse abate clandestino ele vá ao normal se acomodando. Eu concordo com você. Tá me escutando? Desculpa, pode repetir, não te ouvi. Eu concordo com você, tá me escutando? Estou te escutando, uhum. Pronto, eu concordo com você. Eu estou chegando à conclusão que existem duas palavras mágicas chamadas logística, né? E a outra que eu descobri essa semana, que me fugiu agora, mas daqui a pouco eu me lembro, que é o quê? Quando você fala que aí no Sul não tem, isso está muito bem claro, a questão do abate clandestino em relação aqui para cima, de São Paulo para cima, né? O que a gente está vendo? Quando o produto passa a ter em todo lugar disponível, seja ele com inspeção sanitária municipal, estadual, federal, CISB, sei lá o que for, o consumidor, por si só, ele procura esse produto e acaba se adequando e se acostumando com essa nova regularidade, com essa nova forma de comprar. Que não é o caso. Aqui em cima, João, existe muita questão tradicional das feiras livres. Então, ou seja, se você quer comer um carneiro, teoricamente, em alguns lugares, principalmente do interior do Nordeste e até nas grandes centros de cidade, você tem um dia, ou é sexta, ou é sábado, ou domingo. Se você achar de segunda-feira, eu quero comer um corte segunda, ou na terça, ou na quarta, talvez você tenha dificuldade para encontrar. Então, logística, quando a gente fala, é o quê? É o produto ter nos pontos de venda, em qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer momento, e com sua diversidade de cortes que possa existir para ele escolher, né? Então, eu acredito que eu que estou na ponta, como distribuidor, atacadista e varejista, eu percebo isso. E eu estou numa cidade que não tem cultura, que não tem produção de caprinos, ouvindo, quer dizer, não tem fortemente, mas existe o clandestino, existe a feira livre, mas isso não é empecilho para a gente crescer e para a gente comercializar, de maneira alguma, né? E ainda mais nesses tempos, hoje em dia, de Covid, que vem fortalecer mais ainda a questão de saúde pública, né? De um produto com inspeção sanitária, com um produto que a pessoa come, sem ter a preocupação de estar adquirindo alguma enfermidade, alguma doença, né? Então, eu observo que no Rio Grande do Sul isso não é problema. Eu faço, às vezes, essa pergunta para alguma empresa gaúcha, ou de Santa Catarina, do sul do país, por fazer, mas eu observo que isso é quase que um caminho vencido. Um caminho vencido, né? Exceto quando você fala do abate informal, porém é uma questão de cultura, principalmente no Rio Grande do Sul, né, das famílias que abatem para os seus funcionários e para os seus familiares, isso é uma coisa cultural. Vocês têm até uma lei aí no Rio Grande do Sul que salvo engano, contempla esse tipo de abate, né? Tudo bem, não é o que às vezes alguém aqui no Nordeste menos desavisado, como eu já fui tempos atrás, pode se confundir o clandestino com o informal, são coisas diferentes, né? São coisas bastante diferentes. Mas a gente observa que nesse sentido você tem avançado, né? Quer dizer, você não, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, me parece também, Paraná, tem avançado bastante, né? Não é um problema maior. Aí, falando de problema maior, eu já aproveito e emendo e já faço outra pergunta. Aí eu lhe pergunto, como o título da nossa live está Desafio da Profissionalização da Vinicultura, o que é que você quis dizer com isso? Ou o que é que você imagina? Então, hoje a vinicultura ela vem crescendo. Tá bom meu áudio aí? Tá ótimo, tá ótimo. A vinicultura vem se desenvolvendo com muitas adversidades, né? A vinicultura como um todo, desde a produção do campo até a mesa do consumidor, o desafio ele é muito grande em função de diversos fatores. A própria participação do Estado, do governo como um todo, que não é muito efetiva. Então, nós temos aí um caminho grande ainda para traçar em um mercado que tem valores grandes de negociação no nosso país, onde tem pessoas que produzem e tem possibilidade de produzir desde o campo, mas também através dos frigoríficos que a gente tem.
que necessita, talvez, para esse desenvolvimento todo aí, um pouco mais de apoio, principalmente do sistema do governo, né? Por falar em governo, já vai a deixa aqui, porque eu tenho investigado alguns membros do Ministério da Agricultura, ou melhor dizendo, MAPA, e estou vendo que nessa gestão aí tem muito gaúcho. Muito gaúcho. Estou vendo a gauchada retada, como diz o baiano aqui, o nordestino, dentro do Ministério da Agricultura negócio. Então, quer dizer, se a Ovinocultura não tiver espaço para essa gauchada aí, não vai ter mais nunca. Porque nordestino, eu não estou vendo nenhum nordestino nesse Ministério da Agricultura, em que pese o nome da ministra da Agricultura, uma pessoa que todo mundo tem elogiado, né? Inclusive, a gente espera aqui algum dia, né? Esse ano ainda nós vamos fazer uma visita à ministra em nome da nossa associação, né? Ainda em formação, mas já trabalhando por muito tempo, já com um bocado de caminho andado aí no nosso grupo, para mostrar quais são as nossas demandas. Entendeu? Então, inclusive, tem 2 amigos aí, tem um lá da Secretaria de Agricultura Familiar, tem o Matheus lá me esqueci de onde o Matheus mas o Matheus também, eu tenho conversado com ele, o outro lá que teve na nossa reunião lá no Ceará, da Embrapa Caprinas e Ovinos, e tem esses 2, mas tenho observado que tem uma gauchada danada, né? Certamente a lá Mato-Grossense lá da ministra, eu não sei que nordestino eu não tenho nenhum, nortistas não tem nenhum, não fomos contemplados nessa história, mas vamos lá botar nosso biquinho lá. Mas certamente todos que estão lá estão representando o nosso país, um país inteiro, né? Importante que as demandas, independente do estado que seja as pessoas que estão no comando lá, que eles tenham uma visão ampla para que possam enxergar não somente o Rio Grande do Sul aqui, mas o Brasil inteiro, né? E se tratando de ovinicultura, nós temos potencial de crescer em todo o Brasil. Eu estava falando hoje de tarde, nós, os ovinicultores, seja os produtores ou a indústria, nós queremos ajudar a pagar a conta também. A gente quer pagar os impostos, ajudar a pagar os impostos, a gente quer ajudar o nosso país a crescer. Só que a gente precisa também um pouco mais de diálogo com o governo, com os governos, independente de qual seja o partido, né? A gente não está falando em partido aqui, a gente está falando em desenvolvimento de um setor que tem uma possibilidade, uma oportunidade muito grande de crescimento, né? Imagina que a gente é deficitário, a gente importa carne do Uruguai, da Argentina, né? Alguma coisa também do Chile. Então, todo esse recurso que hoje a gente manda para os produtores dos países vizinhos, poderiam estar aqui no nosso interior do Rio Grande do Sul, no interior do Ceará, da Bahia, fazendo com que esse dinheiro transforme a nossa sociedade de uma forma mais intensa e fazendo com que a gente possa, a ovinicultura possa ter uma participação no desenvolvimento socioeconômico do pequeno produtor também, de todos, né? Então, eu acho que é nessa linha que a gente deve trabalhar. A gente tem um mercado amplo, que vai crescer e vem crescendo, né? Se a gente conversar com os frigoríficos, todos vêm crescendo. A tecnologia hoje está a nosso favor, né? Porque a gente consegue se comunicar hoje, eu aqui do Sul contigo aí do Norte. Então, tudo isso já é um avanço para que a gente possa transformar a ovinicultura para fazer com que ela tenha uma participação aí maior na economia, tanto trazendo recursos para os governos estaduais, mas também fazendo um movimento social aí do pequeno produtor, que é muito importante, né? Através da renda no campo e no interior, né? Principalmente onde às vezes dificulta mais para chegar. Aproveitando o embalo que você falou aí muito em produtor e pequeno produtor, os seus fornecedores de matéria-prima, João, como é que você classifica? Qual o perfil? Como é que está a história do pequeno produtor, da associação? Existe um movimento de associação, de cooperativa aí no Sul, que fornece animais a você? Como é essa relação
com a produção, no caso de fornecimento de matéria-prima? Então, basicamente, nós comprávamos todo o nosso ovino na fronteira, né? Basicamente, a ovinicultura aqui no Rio Grande do Sul, basicamente, ela está na fronteira. Faz 2 anos, fronteira oeste, 2 anos que a gente está modificando um pouco, nós montamos um programa aqui interno de confinamentos, um projeto interno, para que a gente possa buscar novos mercados, para que a gente possa atender o nosso cliente com mais constância, né? E que a gente tenha também uma padronização maior. Nós desenvolvemos um projeto de confinamento. Hoje, eu peguei um número agora de tarde, como estão os nossos números hoje. Hoje, 30% do nosso ovino é da fronteira e 70% hoje é do confinamento, né? Então, a gente inverteu. Antigamente, 100% era da fronteira, hoje não. A gente aproximou um pouco mais esse animal para os confinamentos parceiros, auxiliando eles também em alguma negociação de compra, né? Na indicação, enfim, para que a gente possa ter a constância e qualidade do produto. Nossa compra na fronteira, e mesmo no confinamento, são pequenos produtores, né? A ovinicultura hoje está muito conectada com o pequeno produtor, né? Então, para que a gente possa equalizar, e aí tem um desafio, que é o pequeno produtor tem poucos animais, né? Poucos animais juntados é custo, né? E aí a gente tem uma briga entre competitividade e custo. Se a gente carregar mais em um lugar só e trazer, é menos custo, né? Então, é um desafio muito grande. Esse mesmo produtor da fronteira que a gente compra todo ano, a gente não deixou de comprar ele, esse que tem uma identificação com a empresa, independente do tamanho dele. Então, hoje a gente tem o grande produtor na fronteira, o pequeno produtor na fronteira, o grande confinador com muitos animais, mas também o confinador com poucos animais. Quando você fala fronteira, você fala lá para o lado de Santana, no Livramento, é? E quando você fala confinamento, é confinamento próximo do frigorífico ou distante? Quando eu falo em fronteira, eu falo divisa com o Uruguai, fronteira oeste, aí vai de São Gabriel, Livramento, Quaraí, Bagé, Uruguaiana, pega toda... Onde tem rebanho mesmo de ovinos. Onde o rebanho está concentrado. Os nossos confinamentos, eles estão localizados aqui em torno de 100... Isso nós estamos falando na fronteira a 600 quilômetros, 700 quilômetros, e nós estamos falando de um confinamento aqui de 30 a 250 quilômetros. Né? Mas esses animais do confinamento têm que vir de algum lugar. Vem da fronteira. Então, sempre a fronteira fornecendo, né? Óbvio, pela questão da concentração. E o pessoal tem acostumado com essa história de vender, porque eu me lembro que alguns anos atrás, no Brasil, a gente ficava assim, não, o ideal é confinar, o ideal é fazer isso, mas e quem vai vender a matéria-prima para confinar? Quem é o... Quer dizer, não tinha, né? Tinha a prática de todo mundo fazer as fases todas da criação, né? Então, me parece que isso já está se tornando um caminho, já se tornando uma realidade no Brasil de ter o confinador e de ter o criador. Dizem até que tem alguns frigoríficos incentivando ou mesmo realizando o confinamento por uma questão de regularidade e qualidade de matéria-prima. Esse é um movimento que vem aqui no Rio Grande do Sul faz 2 anos, ele vem se intensificando, o que é muito importante para o produtor, esse processo, em função de que, por vezes, agora nós viemos uma seca muito grande aqui no Rio Grande do Sul, a gente está entrando no inverno, né, onde muito provável vai ser um inverno frio. Então, o campo do produtor está debilitado, né? Só que daqui a pouco ele tem ovelha parindo, né? Ou daqui a pouco ele entrou em ele passou agora a saída do verão com os animais ainda no campo, que não vão engordar na fronteira, né? Então, ele tendo a possibilidade de passar por um confinamento, terminar, agrega muito, né, para ele. É um movimento muito grande, né? E isso também é a profissionalização, né, da ovinicultura, né? Esse movimento já mostra que o produtor lá na fronteira, ele já está percebendo que
ele vai levar o animal dele até um ponto e vai vender para alguém terminar, né? Consequentemente, o confinador aqui, ele também, atento aos custos, atento ao desenvolvimento, busca técnica, busca possibilidades melhores de baratear e se rentabilizar em cima desse animal magro, né? Então, é um caminho sem volta. O confinamento é um caminho sem volta e que nos traz aqui para nós segurança para fechar grandes negócios. Né? Eu tenho observado esse movimento em todo o Brasil, né? Uns em maior velocidade, outros em menor velocidade, mas isso sendo uma tendência até para atender as demandas de mercado, no caso das indústrias frigoríficas, certo? Vocês têm aí no Sul, salvo engano, digamos assim, safra e entre-safra de ovino, por uma questão climática. Como é o comportamento disso para o frigorífico, que precisa ter regularidade de matéria-prima para atender suas demandas? Ou ele fica com o animal vivo, ou ele fica com o animal morto, acumulando estoque em cama frigorífica, como faz o Uruguai? Como é essa situação, para atender o ano todo a sua demanda de clientes? Isso é um desafio muito grande. Imagina que a gente trabalha com ovinos desde 2006. A partir do momento que nós éramos vendedores, a gente comprava ovelha para revender, e dali em diante, daí sim que foi em 2006, nós passamos a comprar o ovino e matar. De lá para cá, a nossa empresa nunca ficou uma semana sem carregar ovinos. Nós carregamos, no mínimo, 400 animais por semana, independente de chuva, sol, temporal. O produto tem que chegar aqui para a gente fazer o abate para chegar até o cliente. Esse produto que a gente está carregando lá na fronteira, ou seja, no confinamento, mas vamos falar em fronteira, que sempre é um desafio maior, ele está a 700 quilômetros daqui. Ele tem que chegar em tempo hábil para a gente fazer o abate, né, dentro da legislação de tempo, para que esse animal seja abatido e seja entregue para o cliente. Então, normalmente, o varejo de carcaça, ele recebe a mercadoria dele a partir de quarta, né? De quarta a sábado de manhã. Daí tu imagina, nós temos assim, de quarta, quinta, sexta e sábado de manhã, para expedir e entregar em torno de 400 a 500, a talvez algumas semanas até 700 carcaças, e hoje também cortes, sem falhar com nenhum cliente, né? É um desafio muito grande. Aproveitando o embalo aqui, que fizeram a pergunta aqui, perguntaram aqui, como é o financiamento aí na região sul? Não sei se ele quer dizer ao produtor, ao frigorífico, eu não sei. O financiamento, vamos pensar num financiamento de bancos ou de um sistema de governo para com os frigoríficos, não existe, né? Produtor. Para produtor nós tínhamos... Ele está perguntando pequenos produtores. Os pequenos produtores vão ter algumas linhas não é a minha área, mas eu só vou dar uma pincelada. Né? Oi? O governo tem o Pronaf aí para pequenos produtores. Por aí, é pelo Pronaf ou por linhas de bancos privados ou bancos do governo. Não se tem nenhuma linha especial para a ovinicultura ou o frigorífico financia, né? Continua aquele programa aí no Sul de retenção de matrizes que ele financiava? Aquele programa ele foi financiado através do Fundo Ovino, né? O Fundo Ovino existe ainda até hoje. Existe, cara. Sabe que eu sou conselheiro dos Cicaderes no Fundo Ovino e eu sou um cara muito contra o Fundo Ovino, porque ele não agrega, ele abrange poucos os produtores e ele impacta muito na ovinicultura do estado do Rio Grande do Sul aí, né? Ele enfraquece o frigorífico, a indústria do Rio Grande do Sul, vamos pensar na indústria, né? Mas ele também enfraquece a possibilidade do produtor, a partir do momento que o cliente dele, um exemplo de São Paulo, vem buscar o cordeiro aqui, ele perde competitividade, um exemplo com a Bahia. Então, nós estamos não desenvolvendo a ovinicultura, deixando de desenvolver a ovinicultura no estado do Rio Grande do Sul em função do Fundo Ovino, né? Eu falei totalmente contra. É o contrário. A vinicultura ela deve ser incentivada pelo governo e deve ter investimento pesado pelo governo para que ela
passe para a profissionalização, para que ela se autofinancie, para que as próprias indústrias, seja ela aqui no Rio Grande do Sul, ou seja em todo o Brasil, a própria indústria promova e financie projetos de produtores, sejam eles pequenos ou não, né? Porque a gente tem necessidade da matéria-prima. Né? Eu vi... A nossa empresa, que é uma pequena empresa, paga em torno de 160 mil reais por ano de fundo bovino. É muito, é muito. Eu, inclusive, uma vez eu brinquei e disse que isso era uma vergonha para o Rio Grande do Sul, esse fundo bovino. Mas aí uma amiga, que acho que é coordenadora, é técnica do fundo bovino, entrou explicando em uma determinada live o que é que dá de retorno esse fundo bovino, e mostrou o estatuto, mostrou objetividade, mostrou transparência, mostrou tudo, mas ela não me convenceu 100%. Né? Na sua essência, a ideia é espetacular. Agora precisa saber se na prática ela funciona para o bem de todos. Né? Ou ela não funciona porque ela não abrange todos os produtores. Ela não abrange a maioria dos produtores pequenos que precisam, né? Ela não abrange e ela impacta nós da indústria aqui para pagar. Esse dinheiro poderia ser reinvestido na própria indústria, tanto em projetos de produtores, projetos para produtores, projetos de fomento, quanto a própria ampliação e qualificação dos funcionários da empresa. A agricultura, para ter um fundo desse, ela tinha que estar em outro patamar, né? Ela tinha que estar mais estável, né? Para que ela possa, a indústria ou os produtores possam tirar do caixa deles para pôr num fundo desse. Né? Da coordenadora, ela diz que é falta de projeto. Não tem projeto para apresentar para esse dinheiro vir em benefício, digamos assim, para a indústria. Segundo ela, não há apresentação de projeto. Recurso tem, não falta. Então, a gente, quem sabe, vamos aumentar a BREA com as pequenas empresas que fazem parte da gente aí no Rio Grande do Sul, para poder a gente apresentar algum projeto a ela, para vir algum retorno em benefício à indústria, já que é ela que paga também nesse processo, né? Mas é isso que eu digo, o acesso ao pequeno produtor, a partir do momento que ele tem que desenvolver um projeto, ele nunca vai chegar para esse produtor, a gente deve ser claro, né? E mesmo por entidades, as entidades, por vezes, não têm braço para atender todos. Então, enfim, deve ser reavaliado, não somente, a gente deve discutir isso aí na associação, mas deve ser discutido aqui no Rio Grande do Sul também, para que se avaliem, e a gente, eu estou falando da carne, mas tem a situação também do pessoal da lã, que está perdendo competitividade através do fundo ovino, e deixando de ter legalidade, né? Porque hoje, em vez com a função do fundo ovino, eles passam, o fundo ovino é um exemplo na lã, eles passam a vender ela contrabandeada para o Uruguai para não pagar o fundo ovino. Eu já soube que então, em vez do governo tirar esse fundo ovino, fazer com que essa lã venha para o Brasil, eles recolham impostos sobre ela, eles estão levando uns produtos, a lã, para a informalidade. Então... eu soube muitas coisas, né? Que não posso, como membro da Abreaco, no momento, né, falar. Mas eu soube que essa questão da fronteira seca aí com o Uruguai, Rio Grande do Sul, Uruguai, a coisa é muito assim, assado, né? Para as indústrias frigoríficas. Às vezes é benéfica, às vezes é maléfica. Existe assim, porque não tem como fiscalizar tudo que se faz aí. Mas quanto hoje há uma legislação e deve ser cumprida, né? Particularmente para a nossa indústria, nós não se tem nenhum tipo de impacto aqui, né? A gente vê mais em função da lã, que a lã está próxima ao Uruguai, é uma situação que, às vezes, o pessoal não tem outra alternativa. Exatamente. A lã acaba perdendo competitividade e acaba sendo um mau negócio. Exatamente. O problema é que eu também estou entrando aqui numa seara que não me compete, né? Da lã eu não conheço pouco. Eu estou falando das experiências de campo minha aqui.
Mas a gente daqui a pouco está entrando em vez de estar trazendo esse produtor de lã, essa produtor de lã, para incentivar uma pequena indústria, um exemplo, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, para que ela compre a lã e faça algum tipo de processo e venda para a grande indústria, não, a gente está fazendo com que essa lã vá para outro caminho aí, que não acaba não recolhendo imposto igual e não gerando renda aqui no Rio Grande do Sul, né? Me diga outra coisa, falando ainda de matéria-prima, aí vamos. Como é que está os deslanados aí na sua matança, nos seus abates, dos ovinos deslanados e dos próprios caprinos também, se aparece de vez em quando aí no seu frigorífico? Tu sabe que basicamente nós somos da ovinicultura, ovinos, né? E nós estamos desenvolvendo um projeto para um cliente aqui da empresa de caprinos aí. A gente está trabalhando nesse desafio, mais esse desafio, porque ovinicultura é um desafio, e tu imagina a caprinocultura aqui no Rio Grande do Sul, que a gente não tem tradição, né? Então a gente está desenvolvendo um projeto, a gente deve abater em torno de 100 animais por mês aí para esse cliente. E o ovino deslanado, costuma chegar muito aí, o santinês, o Doppler, como é que está? Ou só o lanado praticamente? Alguma coisa de santinês, mas não é um rebanho significativo, é pouco ainda, né? Eu lhe pergunto também, João, como é que está, você falou no início que trabalhava com distribuidor, como é que está a história de você ver as vendas suas lá na ponta, com lojas, com mercados, supermercados, qual é o seu interesse maior hoje? Você pretende manter, digamos assim, todos os ovos em várias cestas, ou vocês, por uma questão de âncora, ou por uma questão de caixa, qual o frigorífico ou qual frigorífico não, qual canal de venda que você mais vende? Como é que sua estratégia? Então, como eu te falei, a nossa essência da empresa aqui é o varejo, supermercados, pequenos e médios supermercados e açougues, né? E alguma coisa de botique de carne. A partir do ano passado, quando a gente começou de fato no segundo semestre a operar no CISB, né? Onde a gente também ampliou um pouco a nossa parte de corte, a gente abriu o leque de possibilidades. Então, a gente atende o supermercado, o varejinho, como a gente chama aqui, que são açougues, mini mercados e pequenos mercados. A gente atende redes também. As grandes redes, os atacareiros. A gente atende alguma coisa de grandes redes. Nós atendemos aqui o Carrefour, né? Nós atendemos também a Companhia Zafari, atendemos o Atacadão aí nessa linha mais de atacado também. E a gente atende também distribuidores e distribuidoras, né? O nosso leque de possibilidades de negócio são bem amplos ali. A gente não está focado em um lugar só. Tanto é que com essa função da pandemia, logo que iniciou, a gente retraiu, né? A gente teve um gap ali, uma dificuldade em função do nosso estoque estar alto, mas a nossa venda deu uma caída e se estabilizou. Me perguntaram aqui agora, só fugindo um pouco do raciocínio nosso, para não perder a pergunta, qual o percentual de abate de fêmeas e o preço? Nosso abate de fêmeas ele é muito pequeno aqui hoje, né? Não se abate muito. Basicamente a gente está no borrego, alguma coisa de ovelha fêmea, mas não muito. Hoje eu não tenho esses números agora bem certinho para te dar, mas não chega a 5%. E isso parece que hoje, assim, extrapolando o seu frigorífico, isso é no Rio Grande do Sul como um todo, o abate de fêmeas está muito controlado, porque a gente viu que o Rio Grande do Sul vem perdendo rebanho, né? Eu acho que a questão de perda da função do rebanho diminuindo, ele se dá muito mais pela mudança de perfil de produção aí, talvez, do que o abate propriamente de fêmeas, né? Então a gente pode ter eu fazendo uma análise, né, do rebanho ovino do Rio Grande do Sul diminuindo, a gente pode pensar nesse ovino do Rio Grande do Sul que vai para fora do estado do Rio Grande do Sul, né?
que ele é levado por São Paulo, principalmente, Paraná e Santa Catarina, né? Também pode ter uma correlação aí com a expansão da soja no Rio Grande do Sul em algumas áreas e a desmotivação do produtor como um todo de criar o ovino, porque é sempre mais desafiador do que o bovino, né? E a fêmea de É descarte? a minha opinião aqui como gestor aqui do frigorífico, né? A fêmea de descarte, vocês fazem algum embutido ou fazem os cortes mesmo? Então, a fêmea de descarte, que a gente abate aqui, ele é um animal sadio, um animal gordo, né? Ele também tem uma carne saborosa. Ele é vendido para supermercados, para alguns açougues que querem esse animal maior, porque ele tem um preço menos valorizado aí. É mais baixo o preço dele. Mas é também uma carne de qualidade, né? A gente não abate uma ovelha de descarte velha, né? Uma ovelha de descarte magra. Esse produto a gente não trabalha, né? Então, o Brasil, a gente precisa... a ovinicultura também precisa desse segmento do abate da ovelha de descarte, né? Certo. Ô, João, me diga uma coisa. Você falou aí, como é que está a situação aí? O que é que você imagina da tendência de venda? A gente está observando aqui, ó, estávamos em carcaça, já estamos nos cortes, com tendência daqui a pouco, todos os frigoríficos já estão no patamar de 50% ou mais em cortes, querendo ou não, e dos produtos semi-elaborados. A gente já imagina essa tendência já acontecendo em alguns frigoríficos aqui no Brasil. Ou seja, já produtos pré-prontos, digamos assim. Você já compra, aí a gente pode incluir os embutidos, que já está pronto. Aqui na Bahia já temos a frigorífico fazendo hambúrguer, já temos frigorífico fazendo produtos temperados. O que é que você imagina que isso também vai se fortificar como tendência ou não? É muito trabalho para o frigorífico? O que é que você acha? Eu acho que a ovinicultura está se desenvolvendo e a criatividade do empresariado, a nossa criatividade, né, ela é muito grande. Eu acho que sim, eu acho que ela deve crescer, né? Tem mercado, né, para o hambúrguer, tem mercado para linguiça, tem mercado para o embutido no geral, tem mercado para o charque. A gente é cheio a ovinicultura tem um mercado muito amplo para crescer, né? Seja ele a indústria, o frigorífico, ou seja, entreposto, que a gente chama aqui, pequenas indústrias que compram a carcaça e beneficiam. A gente deve também evoluir o nosso consumo da carne ovina, não somente para o churrasco tradicional ou para uma carne mais gourmet, mas também talvez no dia a dia a gente comer um hambúrguer de cordeiro ou no nosso café passar a consumir uma linguiça ovina, enfim. A culinária é muito ampla, né? E se a gente conversar com as pessoas estão tendenciosas hoje a conhecer o novo, né? E a ovinicultura, a partir do momento que passa a evoluir, a indústria passa a proporcionar para que o consumidor tenha produtos novos próximo à casa de cada consumidor, certamente a gente vai consumir, né? Seja ele da classe A, B ou C, enfim, eu não gosto de classificar o ovino como classe A. O ovino ele é muito amplo e a gente deve trabalhar para isso, né? Para que ele seja acessível a todos, né? Já que você tocou nesse assunto, eu não posso deixar de perguntar, infelizmente. Sobre essa questão de classe A e B, e o C, D e E. Mas aqui na Bahia, a gente observa aqui no Nordeste, até por uma questão normal, racional, do poder aquisitivo, o IBGE está aí e mostra esses rendimentos por regiões e por estado do Brasil. Isso é uma realidade que a gente não tem como fugir sobre a renda per capita de cada estado. E é claro que as grandes capitais é uma outra coisa, né? Não é o todo. Mas a gente observa que alguns cortes, né, só a classe A e B tem acesso, né? Não tem como ele não ter acesso. Cortes que passam de R$40 o quilo, né, a pessoa pode até comer uma vez ou outra. Agora, os cortes com menos de R$40, eles podem ter acesso,
digamos assim, os cortes mais populares que a gente chama aqui no Nordeste, que às vezes não é popular, tão popular aí para vocês, né? Que são cortes oriundos do pescoço, do neck, da rabada, da costela no máximo. Costela e paleta já fica ali no limiar, né? Aí eu lhe pergunto, que você acabou de falar, tem que ser perseguido, porque falando em classe A e B, a classe A e B do Brasil ainda é muito grande em termos de renda e quantidade de pessoas que não têm acesso ao vinho capinocultura, que não conhece, que não sabe o que é um bom pernil, que não sabe o que é um bom carré francês, um short hack, um filé lombo, um tibone, quer dizer, não sabe, não tem acesso. Por quê? Porque nunca teve um momento de fazer uma experimentação ou de encontrar próxima, como você acabou de falar, próxima à casa dele, em qualquer hora, em qualquer dia, né? Então, você falou que não gostava, mas vou ter que perguntar. Isso não tem como fugir da estratégia do frigorífico, quem está perseguindo essa tendência de cortes. O que é que você acha? Eu vejo, claro que a gente tem a disparidade econômica de cada um, né? Que isso a gente não tem como negar, mas eu vejo para que a indústria siga crescendo e talvez eu vejo que o consumo por vezes ele não é mais amplo, porque nós da indústria temos que chegar mais perto do cliente, né? A gente tem que dar acesso a ele para que ele possa comprar. Claro que há alguns cortes mais caros e há alguns mais baratos, mas não menos saborosos do que os mais caros, né? Então, eu acho que deve-se trabalhar o nosso desafio da indústria como um todo, né? E é fazer com que o produto ovino chegue na gôndola do supermercado, independente do corte que seja. Claro que cada estabelecimento tem um perfil de consumidor, né? A gente tem que compreender isso. Mas não é porque tem determinado supermercado em uma região onde talvez o consumidor ele não tem um poder aquisitivo maior, que não tenha que ter o ovino lá, bicho. Né? A gente tem que ter, e isso deve ser trabalhado, essa barreira. Eu acompanho às vezes algumas pessoas se manifestando quanto ao consumo. Veja bem, eu compreendo que há produtos caros, talvez certamente menos acessíveis, né, às pessoas, mas isso não pode ser uma barreira pro consumidor com a renda mais baixa não consumir, né, porque a gente pode ter um pescoço fatiado, né, a gente pode ter uma costela que também é saboroso, mais acessível e bom também, né? Então, concordo com você. A gente deve quebrar essa barreira de gourmetizar muito a ovinicultura, porque a partir do momento que a gente passa a gourmetizar muito, a gente acaba criando barreiras aí de consumo, né? E a ovinicultura, para que se sustente, a gente necessita de o quê? Volume. A indústria precisa de volume. Até porque, João, esses produtos gourmetizados ele não representam 35% de uma carcaça de animal. Se você for, né, ou 40%. E os outros 60%, os outros 50%, vai fazer o quê? Né? Então, como você falou, o importante é ter o produto ovino nas gôndolas de todo tipo de estabelecimento, seja para atender o perfil do consumidor A, B, C, D ou E. Claro que cada um se adota a sua demanda. E é assim todo tipo de produto. Não seria diferente com a ovinocultura. Eu já aproveito o embalo e já lhe pergunto sobre os miúdos. As vísceras, que tem uma demanda... as vísceras têm uma demanda muito grande aqui no nosso Nordeste e que no Sul, muitas vezes, vai para ração para gato. Inclusive, quando eu tinha frigorífico arrendado, coisa de 8 anos atrás... né? Porque eu estou lendo aqui ao mesmo tempo para poder pegar a pergunta de um cliente. Estou pensando duas vezes, pensando por mim e por outro. Mas vamos lá. Eu importava daí do Sul. Eu passei um ano importando daí do Sul, trazia 8, 10 toneladas de miúdos congelados. É bem verdade, quando eu descongelava para poder passar por um processo de pré-cozimento,
o fígado mesmo era muito sensível, e o fígado era, maior, era a víscera de maior produção, de maior peso, digamos assim, em um caminhão que eu trazia daí de 8 toneladas aí do sul. E aí eu comprava aí, vinha para cá para fazer o sarapatel, a viúva, o meninico, você já ouviu falar desses cortes, né? E comprava por centavos. Nenhum desses passava de 80 a 90 centavos, né, o quilo. Mas a perda era muito grande no processamento. Aí eu lhe pergunto, a pergunta é essa: o que é que vocês fazem? Qual é o momento? O que é que vocês pensam? Então vamos lá. Em função de que como eu falei, nós aderimos ao CISB mais intensamente a partir do segundo semestre do ano passado. Antes do CISB, basicamente, nós pulmão, fígado, a gente sempre vendeu para a indústria PET, né? Depois o involutório, que é a tripa, a gente vende para uma indústria de beneficiamento de tripa, né? E as vísceras brancas depois, como o mondongo, esses aí, a gente ainda põe fora. Põe fora não, é vendido para a indústria de ração, mas a 20 centavos o quilo aí é uma coisa irrisória, né? A gente não aproveita. A partir do segundo semestre do ano passado, que a gente passou a visualizar as possibilidades de mercado do país, né? E aí a gente se aproximou às culturas, né? Que a gente tem diversas no país, principalmente a cultura nordestina. A gente começou a visualizar a oportunidade aí também da venda dos miúdos, né? De uma forma mais intensa. Porque depois tem rim, coração e língua, e nós vendemos no nosso mercado aqui no Rio Grande do Sul mesmo. Então, rim, coração e língua a gente vende no nosso mercado do Rio Grande do Sul, né? Um produto D+1, a gente abate, ele já vai para o cliente, não sobra, né? A gente não junta. Pulmão e fígado, esse sim a gente vende para a indústria PET, né? A gente acumula ele mensalmente, a gente expede. E a involutória, a tripa, a gente também mensalmente expede ela para uma indústria que beneficia a tripa, né? Me perguntaram aqui, você até já disse, já aproveitando para responder a pergunta aqui, é uma pessoa que mora no interior do Ceará, e ela diz que o abatedouro lá tem inspeção estadual e fica a 220 quilômetros. Aí ela pergunta, qual a distância máxima de um produtor para um frigorífico que se torna viável? Você acabou de dizer aí que você pega 700 quilômetros do animal. Eu já peguei a 800 quilômetros já. Isso aí vai depender do volume, né? O volume, a quantidade de animais que vai ter em determinada região e o peso daí de todos esses animais que vai ter o rateio do custo da carga, né? Daqui a pouco, se eu carregar aqui a 50 quilômetros do frigorífico 20 animais, ele chega aqui me impactando no quilo, vou dar um exemplo, por 60 centavos. E se eu carregar uma carga a 800 quilômetros daqui, onde vem bastante peso, ele pode me impactar os mesmos 50 centavos em quilo, né, vivo, né? A questão da pele e a lã aí, como é que fica a pele, na ajuda do custo-benefício aí do abate? A pele nós vendemos aqui na empresa para um curtume, parceiro nosso aqui, né? É o também. Todo ele é vendido. Oi? Qual o curtume? Tem um curtume que faz parte da nossa associação aí, que é do Sul aí. O curtume, eu agora não vou te precisar o nome do proprietário. O proprietário é o Renésio, né? Que compra de nós aqui. Eu posso depois deixar disponível no nosso Instagram ali, para que alguém queira fazer o contato. Oi? Como é que está o preço aí? Eles estão pagando hoje? Vai depender o tipo da pele do animal, né? Vai ter pele aí de R$1 a R$15. Ave Maria. Aqui no Nordeste não está passando de R$5. A pele. A pele caiu muito. É porque aqui no Rio Grande do Sul a gente ainda tem essa questão do borrego com lã, né? Então, ou num animal adulto com lã, o que agrega valor, né? Essa pele pelada, que a gente chama aqui tosada, essa aí não tem valor